Olá, galerinha, tudo bem? Esta semana nós vamos trabalhar com uma aula de revisão de conteúdo. Então, nós vamos revisar todo o conteúdo que nós estamos estudando lá desde o início do semestre. É super importante que vocês anotem quais são as dúvidas e que vocês enviem essas dúvidas pelo fórum, por e-mail, por WhatsApp ou pelas lives que nós estamos fazendo. Anotem essas dúvidas. Essa aula é um pouquinho longa, então é importante que vocês tenham material de anotação perto de vocês, tá? Então, nós vamos retomar lá no início da nossa discussão, quando nós conversamos a respeito da tecnologia da informação e da comunicação no processo de ensino. Então, vejam, nós temos uma tríade. O que é uma tríade? É quando eu tenho 3 pontos que se encontram. Então, um ponto é o ensino, no nosso caso, na área da educação física. O outro ponto é a pesquisa, que vai se caracterizar pelo nosso projeto. Então, quando nós falamos lá da metodologia ativa, que é um tipo de ensino, onde o aluno ele tem autonomia para busca de informação, então ele tem autonomia para pesquisa, tá? E a utilização da tecnologia. Então, nós temos aqui uma tríade que se completa para o processo de ensino e aprendizagem. Então, o ensino, que é onde o professor faz a mediação do processo, a pesquisa, que é o projeto de estudo, que nós temos como exemplo a metodologia ativa, e a utilização da tecnologia, daí vem o nome da disciplina, tecnologia da informação e da comunicação. Qual é o papel do professor nesse processo? É a criação de oportunidades para que o nosso aluno vivencie essa tríade. Tá? Qual é o resultado dessa tríade? Deve ser a aprendizagem. Lembrem-se que essa aprendizagem ela está sempre relacionada a determinado objetivo e ela está sempre relacionada a determinado processo de avaliação. Então, junto com essa tríade do ensino, da pesquisa e da tecnologia, eu preciso estar conectado com o objetivo do processo de ensino e precisa estar conectado com a avaliação. Quais são os critérios de avaliação que serão utilizados pelo professor para saber se esse processo de aprendizagem ele obteve sucesso ou se é preciso redesenhar, se é preciso repensar esse processo de aprendizagem. Quais são as reflexões que nós temos que fazer para que essa tríade ela aconteça de forma efetiva? Então, em primeiro lugar, quais são as condições que eu preciso ter para que essa tríade do ensino, da pesquisa e da tecnologia ela seja efetiva? Lembrem que nós temos a condição de acessibilidade, então o quanto o meu aluno ele é acessível, ou ele está acessível, ou ele tem acesso à tecnologia, se ele tem esse acesso na escola, se ele tem esse acesso em casa, se ele tem esse acesso por via dos pais. Essa questão da acessibilidade é importante a gente lembrar do seguinte: a acessibilidade ela não é só física. Então, dentro do processo de ensino-aprendizagem, dentro da fase do processo em que este aluno está, o quanto o meu aluno ele está acessível para este processo. Então, se eu tenho uma criança, eu tenho um processo de acessibilidade diferente do que se eu tenho um aluno que vive a fase da adolescência, por exemplo. Então, são faixas etárias diferentes, são culturas diferentes. Então, essa questão da acessibilidade no processo de ensino vai se relacionar também à fase do desenvolvimento em que o meu aluno está.
tá? Uma outra questão a se pensar é o planejamento. Então, como que eu vou planejar essa aula? Como que eu vou planejar essa sequência pedagógica para que eu, enquanto professor, seja um mediador desse ensino, para que o meu aluno ele tenha oportunidade para a busca de pesquisa, para que ele tenha oportunidade para a busca de informação e para que o meu aluno tenha acesso à utilização da tecnologia. E um terceiro ponto é o conhecimento e a autonomia. Então, lembrem que a autonomia, ela é ensinada. Então, a criança até mais ou menos aí os 7, 8 anos, ela vive a fase da heteronomia. Então, o professor, os pais, eles precisam dizer o que essa criança tem que fazer, o que essa criança deve fazer ou não, tá? A autonomia é quando essa criança ela se responsabiliza pelas suas próprias ações, ela se responsabiliza pelos seus próprios atos. Lembrem que a autonomia ela não está apenas relacionada a um processo de julgamento, se aquilo é bom ou se aquilo é ruim. Ela está relacionada a fazer as coisas por si próprio, tá? Sem que uma outra pessoa precise comandar esse processo. Então, a autonomia ela é ensinada. E para que essa tríade, ensino, pesquisa e tecnologia, se faça efetiva, é importante ensinar a autonomia, é importante esse exercício da autonomia e a contextualização desse conhecimento. Então, quando essa criança ela absorve determinada informação, essa informação ela precisa ser contextualizada, ela precisa ser discutida, ela precisa ser transformada em conhecimento, e isso se faz a partir da prática. Então, o que significa dar autonomia ao aluno para esse exercício da pesquisa? Então, o professor, ele sai desse papel central do processo de ensino, que é o que é desenvolvido e utilizado e discutido pelo modelo de escola tradicional, e se torna um mediador desse processo. Então, o professor, junto com o aluno, num planejamento participativo desse projeto de pesquisa, o professor ele apenas vai mediar, ele não comanda, ele não lidera, ele participa, tá? Desse processo de ensino junto com o aluno. Então, o aluno é que tem autonomia para a busca de informações na pesquisa que vai ser realizada, e esse aluno ele traz essas informações para o professor, ele traz essas informações para a aula, e o papel do professor é discutir essa informação, discutir essa descoberta do aluno e transformar essa descoberta em conhecimento. Assim, nós chegamos à metodologia ativa de aprendizagem. A metodologia ativa de aprendizagem é um método de ensino e que é desenvolvido por meio dessa tríade, ensino, pesquisa e tecnologia. É importante a gente lembrar que dentro desse processo da metodologia ativa de aprendizagem, eu preciso considerar a cultura da escola. Então, as características da população dessa escola, as características dos docentes, as características da comunidade escolar, dos pais. Isso inclui a realidade e a condição socioeconômica da escola. Então, eu preciso ter um projeto de metodologia ativa de aprendizagem que considera essa tríade de ensino, pesquisa e tecnologia, porém, esse projeto, ele deve, além de dar autonomia ao aluno, ele deve se adequar à cultura daquela escola, à cultura daquele aluno, para que se torne acessível. Uma outra condição é o papel do professor na posição de mediador, tá? Que vai proporcionar a autonomia do aluno na busca de informações. Eu preciso considerar o espaço desse processo de ensino, então aonde ele vai acontecer, de que forma, tá?
e os critérios de avaliação. Então, lembrem que os critérios de avaliação, eles estão sempre ligados aos objetivos. Vocês conseguem perceber que eu tenho duas engrenagens aí. Então, eu tenho a autonomia do aluno, a questão do espaço e avaliação que rodam juntos, e eu tenho o papel do professor, a cultura escolar e a tecnologia de informação e comunicação que também rodam juntos. Tudo isso por meio da tecnologia, isso por meio da metodologia ativa de aprendizagem. Na metodologia ativa de aprendizagem, existem algumas características que nós precisamos considerar. Então, uma é a compreensão sobre o processo de ensino. Como é que eu chego nesse processo de compreensão? Em primeiro lugar, eu tenho que ter o planejamento. E o projeto que nós estamos montando na disciplina é exatamente esse planejamento. Então, a organização desse projeto, ela é muito importante. A adequação desse projeto à cultura do meu aluno, à cultura da escola, a adequação desse projeto ao projeto político-pedagógico da escola e aos objetivos a que a escola se coloca. A adequação desse projeto ao objetivo da aula, ao objetivo daquela temática, ao objetivo do processo de ensino-aprendizagem. O quanto esse professor ele vai intervir nesse projeto, o quanto esse professor ele vai auxiliar, vai mediar esse aluno na busca pela informação. A autonomia não é deixar o aluno buscar a informação sozinho. O aluno não faz isso sozinho. O professor ele vai mediando, ele vai mostrando quais são os caminhos possíveis. Porém, quem busca essa informação, quem traz essa informação para a aula é o aluno. Então, assim, eu tenho um estudante no centro do processo de aprendizagem. Esse estudante, ele é um agente ativo do processo de ensino-aprendizagem dos outros. Então, um aprende com o outro. Não é necessariamente o professor que ensina. Então, esse estudante ele vai ensinar a outro estudante dentro dessa aula, dentro dessa discussão. Quando esse aluno ele traz essa informação que ele descobriu, que ele pesquisou para a aula, essa informação ela é discutida, e quem vai mediar essa discussão, quem vai transformar essa discussão em conhecimento é o professor. Isso se chama problematização e contextualização. Então, o professor ele traz essa informação que o aluno descobriu para um contexto real. Ele vai dar exemplos reais para que a turma, para que os outros alunos eles compreendam essa informação. A partir do momento que se compreende essa informação ela é transformada em conhecimento. Então, eu parto de uma questão, parto de uma problematização e chego até a contextualização, eu chego até o conhecimento. O professor José Moran, ele fala da interligação simbiótica profunda, constante, entre o que chamamos de mundo físico e o mundo digital. O que é que isso quer dizer? Que hoje nós estamos tão conectados ao mundo digital que não é possível mais se desvencilhar disso. Nós estamos interligados, nós convivemos 24 horas por dia com esse mundo digital e o nosso aluno também convive com esse mundo digital. Então, a gente precisa utilizar esse mundo digital para a busca das informações. Quando a gente vai falar da elaboração dos projetos para essa tríade, ensino, pesquisa e tecnologia, preciso considerar como que esse projeto vai ser elaborado. Então, o que vai ser feito? Vai ser pesquisado por quem? Quais são as características dos meus alunos que vão realizar essa pesquisa? Com que recursos? Quais fontes de informações serão utilizadas para essa busca, para essa pesquisa? E o que será produzido? Qual vai ser o resultado final desse projeto de pesquisa? Então, de novo, a metodologia ativa é um método de ensino-aprendizagem onde eu tenho o aluno como centro. A partir da autonomia que é ensinada, que é exercitada
com esse aluno, o professor ele se torna um mediador, um facilitador do processo de ensino-aprendizagem. Não é ele que guia, que lidera esse processo, ele apenas facilita. O que é que esse professor tem que fazer? Ele pega uma questão e ele problematiza essa questão. Ele joga um problema, tá, junto com o aluno, tá? Ele monta esse problema junto com o aluno para que o aluno ele vá atrás da informação, para que o aluno pesquise nas fontes de informação, para que o aluno reflita em cima disso. Tá? Esse processo de metodologia ativa, ele é muitas vezes um trabalho em equipe. Então, muitas vezes eu tenho um grupo de alunos que pesquisam a mesma temática. O que é importante é que tudo isso tenha um significado para esse aluno, é que essa busca de informação, ela faça parte da realidade concreta do meu aluno, tá? Para que o meu aluno, ele coloque sentido naquilo que ele está buscando. Não é legal, não é bom que seja uma pesquisa, que seja uma temática abstrata, fora daquilo que o meu aluno ele não vivencia. Tá? Meu aluno precisa vivenciar aquilo para que ele se sinta confiante, para que ele tenha autonomia e para que ele sinta a necessidade de buscar essa informação. Um outro método que nós temos da metodologia ativa de aprendizagem é a sala de aula invertida. Então, depois que o meu aluno ele realizou a busca pela fonte de informação, depois que o meu aluno ele chegou a uma conclusão, juntos nós vamos discutir essa conclusão junto com o grupo da sala, e aí inverte a posição da sala. Então, o aluno ele se torna um agente ativo de aprendizagem do outro, ele vai ensinar o grupo de colegas, ele vai ensinar os colegas da sala sobre aquilo que ele descobriu, sobre aquilo que ele aprendeu. Um outro método que nós temos é o método do arco, também é um método de metodologia ativa de aprendizagem. Então, a partir da observação da realidade, se cria um questionamento, onde eu tenho os pontos-chave. Depois desse ponto-chave, que são as palavras-chave, o meu aluno ele vai em busca da informação e se cria hipóteses daquilo que ele acha que é a solução. Tá? Aplica-se essa pesquisa, essa busca de informação e se chega a uma solução. Ao final se discute se essa solução ela é aquilo que se imaginava na hipótese, tá? Ou se essa solução ela não tem nada a ver com a hipótese e assim se chega ao conhecimento. Então, o que é que nós estamos fazendo na aula? Nós estamos elaborando um plano de ensino por meio do projeto, considerando como teoria para a fundamentação do nosso plano de ensino a metodologia ativa de aprendizagem. Então, primeiro, nós elaboramos uma problematização em formato de questão, uma questão específica, tá? E o nosso objetivo é chegar à resolução dessa questão. O que é que nós analisamos? O grau de complexidade desse questionamento. Quando eu analiso o grau de complexidade, eu faço a relação ao nível do processo de ensino-aprendizagem que o meu aluno está, ao nível de desenvolvimento que o meu aluno está. Então, se eu tenho uma criança, se eu tenho um adolescente, se eu tenho um adulto, eu analiso as possibilidades sobre a busca de informações a respeito desse questionamento. E aí é importante a gente pensar, existe material de consulta sobre esse questionamento? E se não existe, como é que a gente faz para que se busque informações, para que o meu aluno ele vá atrás dessas informações e para chegar a essa resposta, tá? Uma outra coisa que é importante pensar é quais são as possíveis respostas para esse questionamento, que são as hipóteses, tá?
Então, é importante que o nosso aluno ele tenha, ao final, um padrão de comparação. Então, o que é esse padrão de comparação? É exatamente essa imaginação da hipótese. Então, a gente perguntar para o aluno o que é que você acha que vai acontecer ao final? O que é que você acha que é a resposta para essa pergunta que você quer saber? E fazer o registro de tudo isso. Se esse registro vai ser feito por escrito, se esse registro vai ser feito por vídeo. É importante fazer o registro, tá? Para que o nosso aluno depois ele tenha esse meio de comparar o que ele encontrou ao final dessa busca de informação, o que ele encontrou ao final como solução desse questionamento e o que ele imaginava como hipótese. De forma objetiva, o aluno, em conjunto com o professor, vai formular os objetivos de aprendizagem. Então, o que é que se espera aprender desse projeto de pesquisa, o que é que se espera aprender dessa busca dessas informações. Como que essa busca de informações ela vai acontecer para resolver esse questionamento? Então, eu posso utilizar internet, posso utilizar sites, posso utilizar artigos científicos, lembra? Livros, entrevistas a outros professores, posso utilizar filme, posso utilizar vídeo, posso utilizar foto, posso utilizar entrevista a outros colegas. Lembra que essa busca de informações, ela precisa, de novo, estar relacionada ao nível de ensino que o meu aluno tem. Tá? Então, se eu tenho uma criança, qual vai ser a linguagem para essa busca de informações com a minha criança? Se eu tenho um adolescente, se eu tenho um adulto, tá? Lembra que, de novo, essa busca ela precisa estar muito ligada, ela precisa estar adequada à cultura da escola, ela precisa estar adequada à cultura dos meus alunos, precisa estar adequada ao projeto político-pedagógico da escola, ela precisa estar adequada às condições socioeconômicas que aquela comunidade apresenta também. Então, eu não posso levar coisas novas. Claro que o professor ele deve levar coisas novas, apresentar novas fontes de informação para os alunos, e esse é também os objetivos da metodologia ativa de aprendizagem. Eu levo novos meios para que o meu aluno busque essa informação. Tá? Através da busca nas fontes de informação, nós precisamos relacionar junto com os nossos alunos quais conhecimentos foram encontrados e auxiliar nessa mediação dos conhecimentos. Analisar se as respostas iniciais, as hipóteses, elas foram confirmadas. Então, é aquela comparação que eu falei antes. O que o meu aluno imaginava como hipótese para a solução desse questionamento, ele se relaciona de fato ao que ele encontrou ou não, tem a ver ou não. Qual é a solução, resposta para esse questionamento inicial, para essa problematização? E ao final, qual é a solução desse problema? E o compartilhamento desse conhecimento com os outros colegas da turma. Então, só para fechar, só para contextualizar os conhecimentos dessa aula, tá? É super importante a gente lembrar do contexto contemporâneo dos dias atuais. Então, como é que eu faço para transformar esse processo de ensino, tá, em uma situação real? Nós estamos vivendo dias, tá, de distanciamento social por uma questão de ordem física e biológica. E esse distanciamento social ele vai causar reflexos nesse processo de ensino. Então, vai ser necessário, já é necessário, a adequação a esses processos de ensino, tá? A escola está passando por um momento extremamente importante, que é a transição do meio tradicional para o meio tecnológico. Então, nessa aula online,
nessa videoaula que nós estamos vivenciando, já é um exercício dessa transição do meio tradicional, do processo de ensino para o meio tecnológico. Lembrar do seguinte, a questão da análise sobre a acessibilidade digital e o quanto essa acessibilidade digital ela é treinável, ela é aprendida, tá? E o quanto todo esse contexto ele está relacionado ao contexto socioeconômico, ele está relacionado a questões culturais que devem sim ser consideradas. Certo, galerinha? Bom trabalho. Qualquer dúvida, manda lá pelo fórum que a gente vai se falando. Beijo, beijo, beijo. Bom trabalho.